aberta. Agora tá. Alô, alô, som, me ouvindo? Então, gente, boa tarde. Hoje é 26 de junho de 2026. Estamos aqui no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, UNB, para o lançamento do livro Eis aí o Povo Brasileiro, de André Castro. Vou apresentar aqui, fazer a mediação e agora passo para a apresentação, dos colegas que compõem a mesa. Começando pelo autor do livro, André Castro nasceu em Pernambuco, mas cresceu na Bahia. É graduado em Teologia pela Faculdade Latino-Americana e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Atua como editor e colunista na revista Zelote. É também autor de A Luta que Há nos Deuses, que saiu pela editora Machado em 2024, e agora está publicando Eis aí o Povo Brasileiro pela editora Galáxia. Esse livrinho aqui que vocês podem ver. Ele pesquisa os nexos entre a imaginação religiosa e o processo social na América Latina, entre a teologia da libertação e o Brasil avivado. À esquerda de André, temos Henrique Vale, mestrando no programa de pós-graduação de Filosofia da Universidade de São Paulo, USP, e atualmente estuda a formação da Revolução Conservadora e sua recepção. À minha esquerda, Gabriel Teles, que é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, USP, e atualmente desenvolve pesquisa em estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília, UNB. Atua como editor das revistas Sociedade e Estado, da UNB, e Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, da Fiocruz. Também coordena o Centro de Estudos sobre o Colapso Social. Então é isso, eu passo então a palavra para Henrique, Pode começar aí com a apresentação, depois o Gabriel, e aí no final o André faz o comentário aí sobre isso. Agradecer primeiro ao Natan por ter organizado o lançamento e chamado a gente para falar. Começar aqui a ler um textinho que eu preparei. Bem, fui escalado para fazer essa fala num jogo muito curioso entre, de um lado, uma discussão sobre o legado histórico da teologia da libertação e uma interpretação da experiência dos evangélicos hoje, e, de um lado, o uso de alguns esquemas fornecidos pelo que se chama de tradição crítica brasileira, e, sobretudo, a trinca Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Paulo Arantes. E como eu sei um pouquinho de cada uma dessas coisas, me chamaram para falar. Então é nessa condição que eu vou falar aqui hoje e comentar o livro do André. Vamos lá. Então, como ponto de partida, eu acho interessante começar reconstruindo um pouco a forma como o André apareceu em São Paulo e o que estava acontecendo em São Paulo naquele momento. A primeira vez que eu vi o Paulo Arantes mencionar o André, então um jovem pesquisador que tinha algo a dizer sobre os evangélicos, foi numa fala que ele fez no evento da USP sobre os 10 anos de junho de 2013, onde ele estava basicamente sintetizando essa década que vai dessas manifestações que abalaram o país em 2013 até o começo do governo Lula. 3, passando, é claro, pelo golpe da Dilma, o Temer e o Bolsonaro. E o curioso é porque, dentro de uma possível leitura, essa fala funciona bem como um marcador de um período de transição entre coisas do que o Paulo estava comentando, Então, do começo da pandemia até aquele momento, que a gente tinha visto até então, essa versão mais famosa do Paulo, de certa forma continua sendo, que é o Paulo Arantes das lives, é o Paulo Arantes do Apocalipse. Esse Paulo se tornou uma espécie de cronólogo coletivo, nessa figura que naquele período de caos se tornou um referencial para entender o que estava acontecendo. E ali, em 2023, começa a ocorrer essa passagem desse Paulo do Apocalipse secular, que é o Apocalipse do Gunther Anders, para um outro Paulo, um Paulo que, acredito eu, vai se apresentar pela primeira vez de forma mais clara no ano seguinte. Uma fala durante o lançamento do livro do Tiago Canettieri, Brasil Catástrofe, onde o Paulo vai inverter a tônica do Apocalipse. Se antes na tecla anterior, de que o Apocalipse estava aí e todos nós íamos morrer, nessa grande catástrofe, se isso parecia ter algum fio crítico antes, com o tempo, Paulo ele percebe que o sentido desse tipo de intervenção havia se esgotado. Acho que é possível pensar duas razões para esse esgotamento. Uma razão subjetiva, girando em torno do fato de que a chave do catastrofismo apocalíptico
havia se transformado em alguma espécie de mantra que passou a viciar as interpretações, de forma que esse campo que gira em torno do Paulo passou a reproduzir acriticamente esse esquema, invertendo a ordem da investigação, chegando já com a resposta à pergunta antes de perscrutar o objeto. Uma tendência que se soma ao aparecimento de um trabalho de interpretação da obra do Paulo, né, que começa já antes da pandemia. Primeiro, em alguns eventos sobre a obra do Paulo, o evento Ressentimento, o evento do Departamento Francês de Ultramar, mas, sobretudo, na passagem da 2-0, do Catalano e do Decaux, e o Gênese e Estrutura do Fio da Meada, do Pedro Rocha de Oliveira, que vai se consolidar nesse evento que, em homenagem ao Paulo, que aconteceu aqui no passado, em Brasília, mas também alguns trabalhos, uma tese de doutorado do Lucas Paulido, que é uma tese sobre Paulo, defendida lá na Unifesp. E eu faço aqui isso para marcar um parêntese, né, entre a especificidade desse desenvolvimento. Porque se a gente pega, por exemplo, a dinâmica que havia entre os orientantes do Antônio Cândido, de que não se passava... Vem pra cá. A gente não... Cortou o cara, né? Não, mas basicamente, assim, entre os orientandos do Antônio Cândido, não existia essa ideia de, vou fazer um doutorado com você para pesquisar você, Antônio Cândido, né? Se a gente pega, por exemplo, o mestrado do João Lafettage, ele enxerga bem isso. O Lafettage não foi estudar Antônio Cândido, ele foi estudar a geração anterior ao Cândido, os críticos anteriores, né? Então, o Agripino Grieco, Tristão de Ataíde, Mário de Andrade e Otávio Faria. É claro que ao longo das décadas foram tendo eventos sobre Antônio Cândido, começando com o Esboço de Figura, evento em homenagem aos 60 anos de Antônio Cândido, mas não havia um especialista em Antônio Cândido nessa época, mas sim intervenções dos colegas orientando sobre alguns textos e que geralmente se desdobravam em outra coisa. Tentavam pensar uma outra coisa, né? Como é o caso do texto do Roberto, estou no canônico, o pressuposto, salvo engano, da dialeção do Mano Andrade. E eu não marco isso para falar, eu acho absurdo que há uma tese sobre Paulo. Não é isso, mas há uma diferença na forma como todos esses autores, na verdade, vão passar a circular sem quadrados, né? Não só o Paulo, mas o Roberto, Antônio Cândido, de forma que eles vão parecer monumentalizados, né? De forma que parece que, uma certa forma como os autores passaram a circular, criaram uma espécie de teto interpretativo, assim, um teto crítico. Há essa razão subjetiva, né? Mas é uma razão objetiva também, que é o fato dessa profetização apocalíptica ter se tornado obsoleta, já que o reconhecimento que o fim do mundo vem aí, seja como for, se tornou algo pedestre, como a gente poderia dizer. Algo que, no fundo, não deixa de impressionar, né? O Paulo parece chamar a atenção para isso a partir do evento do Canettieri aqui, né? Parece que é uma coisa interessante porque é muito contemporâneo desse momento, porque foi também, acredito eu, né, que é justamente 2023 que começa a ganhar um debate maior sobre a crise climática. Primeiro, tem essas alterações climáticas bizarras em 2023, que ganham forma na enchente do Rio Grande do Sul em 2024, que também é o ano em que o Canettieri está lançando o livro. Então, parece ter passado a circular uma imagem ordinária do apocalipse no cotidiano, assim, das pessoas aceitando. Não é isso mesmo, de certa forma, irreversível. Então, o que parece que motivou um pouco Paulo a mudar dessa chave foi um pouco isso, né? O apocalipse se torna uma forma constante de se ver o mundo hoje em dia. Então, Paulo se atina com isso e vai propor uma torção. Não adianta insistir na revelação do potencial revelatório desse apocalipse secular, seja o gunteresiano, seja esse machadiano, da desintegração de toda a construção na anomia da periferia e no colapso da modernização. Que se trataria agora de entender que tipo de revelação se dá na sociedade após o reconhecimento de que o fim do mundo realmente vem aí, após a angústia apocalíptica
se tornar um dado cotidiano e deixar de ser um fermento para a crítica. Eis que surge aqui a questão. Que social é esse que passa a se dar após o reconhecimento banal de que a destruição se aproxima? É dentro desse contexto que o André aparece em São Paulo, se formando uma certa literatura que se organiza em torno desse mal-estar do esgotamento da teoria crítica brasileira. Um esgotamento que também, para sermos precisos, né, ele tem alguns capítulos anteriores, né, começando com aquele famoso diagnóstico do Paulo, no apagão da Aratucana, do Extinção, em que ele vai decretar o começo do fim da teoria crítica brasileira enquanto inteligência coletiva, a partir dessas séries de justificações que vão aparecer com a eleição da FHC e que vão se adensar com os governos do PT, né? Então, a crise da crise, num certo sentido, que se deu aí. Então, pelo que eu falei anteriormente, né, a gente já consegue entender algumas das formas que essa literatura assumiu, né? Há um esforço de explicar a teoria crítica brasileira após o seu esgotamento, né? Algo que foi muito bem representado pelo livro do Fábio Querido, O Lugar Periférico e das Modernas, que é um grande balanço de dessas décadas de produção intelectual uspiana, tendo Roberto Schwartz como sua lente protagonista. Há um esforço de fornecer novos conteúdos aos esquemas consolidados, e aí eu acredito que o grande exemplo seja o doutorado Catalani sobre o Gunther Anders, Paulo vai incorporar, mas há também esse esforço de criticar, de desmontar e ou avançar para além desses esquemas. Então, por exemplo, as coisas que o Vladimir tem escrito sobre a tradição crítica brasileira desde 2019, mas também de figuras como Tiago Ferro e a Larissa Agostinho. Esse ano mesmo aconteceu um evento na FAO Maranhão, em que todas as figuras falaram e, em grande medida, tinham esse esforço como mote. E no caso dos trabalhos do André, de uma certa forma, esses três movimentos eles se apresentam, eu acho, em diferentes escalas, né? O da avaliação, da adição e do tensionamento. Eu acho que, a partir dessa junção desses três movimentos, a gente encontra a primeira pista, porque do André ter chamado a atenção dos paulistas. Ele vai trazer uma matéria nova, conhecida, mas não reconhecida, que são os evangélicos. Só que ele traz essa matéria enquadrada para alguns esquemas e problemas da tradição crítica brasileira. As contradições da modernização brasileira, as mutações do social provocadas por uma transformação do mundo do trabalho, e o estatuto dos intelectuais periféricos. É o que a gente pode observar já no primeiro livro, que é uma espécie de elaboração da ironia objetiva da teologia da libertação, da elaboração da experiência histórica do processo de autonomização do trabalho, de constituição dos teólogos da libertação, frente às transformações da vida religiosa dos cristãos da periferia do capitalismo, que, por sua vez, era uma resposta a transformações sociais da década de 70 e 80. O que eu acho curioso é que não só o André encontrou um amparo nas reflexões do Roberto do Paulo para pensar essa mudança que aconteceu na teologia da libertação, mas como o campo paulista, né, encontrou no trabalho do André um espelho das preocupações dessa tradição, né? Algo que o André explora bem nesse livro aqui. É o caso, por exemplo, do segundo ensaio, o Que Tal um Samba para Jesus, onde vai pegar não só o norte geral do sequência brasileiro do Roberto, mas também algumas interpretações do social dos anos 80, dos anos 90, a partir de leituras do Racionais e do Chico Buarque, como os textos do Walter Garcia e a tese do Vinícius, que é uma grande síntese do que se pensou sobre o Chico Buarque. Eu pego aqui um trechinho desse segundo ensaio. Não por acaso, além dos sujeitos periféricos transmutando sua experiência de sobrevivência em matéria artística, sob o ponto de vista de quem fala a existência, também irrompe a música gospel, organizada pelos próprios crentes e sem apoio da indústria fonográfica, e só entrou no negócio quando ele rendia rios de dinheiro. Para além das expressões esporádicas, é só nos anos 1990 que a música que os evangélicos escutam, exatamente porque escutam que são evangélicos, virou um sistema. Pequenas gravadoras, quase caseiras, igrejas onde os cantores e bandas se apresentam, e consumidores individuais que naquele momento começavam a ter acesso ao CD, sobretudo na virada do século, entre gravações de pregação e de artistas dos mais diferentes grupos não católicos, entre históricos e pentecostais, se encontravam e começavam a se ver como evangélicos. Nesse interim, Silas Malafaia montou seu império e grandes produtoras como MK Music se estabeleceram,
O mercado gospel é a música uma das principais mercadorias. Nas trilhas do velho Anderson, o meio de transmissão das ideias é um dado nuclear para a formação da ideia de nação. E foi exatamente pela criação desse espaço comum, muito bem lubrificado pelo empreendimento e a vontade de fazer mais dinheiro, que diferentes grupos evangélicos começaram a compreender que não eram tão diferentes, que estavam juntos em uma fé na possibilidade de um novo Brasil. Esse grupo, que começa a produzir uma comunidade imaginada com ar de nação, também não era identificável, nem subsumível na dialética sem contradição da canção. Ora tratado com desdém paternalista, enganados ingênuos, ora tratado com indignação moral, avanos interesseiros. Nossa inteligência não soube lidar com esse sujeito social que começava a dar as caras, mesmo sendo referenciado pela sua feiura. A paisagem periférica brasileira ia mudando de cena e a velha canção ia perdendo seu povo a ser referido. Se é que ele já existiu, mas isso nunca importou muito. O susto que o evangelicalismo provocou era o desespero de não saber lidar com a cara desse povo que chegou, e não tinha molejo nem bradava cordialidade tropical, mas tinha a Bíblia debaixo do braço, uma 99mm na cintura, por vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que vai interessar o André, o que vai fazer com que os paulistas se interessem por ele também, é tentar indicar que tipo de formação se deu entre os evangélicos à revelia do colapso da formação nacional. O que surpreende é, enquanto os paulistas estavam obcecados com o apocalipse na acepção paulina do termo, o apocalipse do fim total, da catástrofe plena, o André estava mostrando um outro apocalipse, um apocalipse que um apocalipse mobilizador, que se opõe ao mobilismo melancólico produzido pela anomia política, mas que aponta para um futuro e faz uma promessa de felicidade a mais de um quarto da população do país. Esse é o rompimento que o André provocou no imaginário paulista, formulado, inclusive, com grande consciência. E se a tradição crítica, aqui citando o André, né? Se a tradição crítica via a redenção pelo Estado quando posto na correta direção, Bose vai encontrá-la nas visões dos paupérrimos. Tuaz demonstra a idealização da agência popular que não condizia com a vida real dos mesmos. A crítica imanente não conseguiu entender o próprio país, porque seu fenômeno crítico só conseguia enxergar aquilo que aqui surgia da inteligência que formava, consciente ou inconscientemente. Uma literatura brasileira na tentativa de produzir uma nação. Uma imaginação das suas parcelas intelectuais, talvez tenha sido isso que levou Bose para lá, para a cultura popular, mas sem querer deixar de lado o reconforto experiencial de um sonho que explica o agora. Assim, a tradição crítica perdia a chance de rever-se radicalmente, e o enterro feito por Paulo Arantes não foi um despropósito. Em certo sentido, o disco parece ter travado. Os que vieram em seguida foram todos bons discípulos, e como tais, repetindo o grande mestre. Paulo Arantes, que não é culpado de tal pecado, mas que tenta superá-lo. Arantes nota essa constipação histórica e dá o testemunho da crise enquanto narra uma conversa com professores que escalam alto grau nessa tradição crítica. Uma das figuras uspianas confessa que ela e seus amigos já não conseguiam ver nada além do diagnóstico do colapso e do fim de um projeto de sociedade salarial. Seguiam escrevendo, pensando, lendo as obras, mas não encontravam coisas novas. Parece que para André, encontrar coisas para si próprio não é a promessa que está presente no livro, mas encontrar novos caminhos para o campo com o qual ele dialoga e para além dele. Esse é o sentido da promessa da Welteologie, que apareceu lá no texto do Siglo, eu acho. Abrir um novo eixo de interpretação para a tradição crítica brasileira, interpretar um mundo que se abre após o interregno pandêmico, a partir de um sentimento religioso contemporâneo, dissipando a mistificação que as ideias do apocalipse e fim de mundo produzem, sobretudo quando lidas em chave exclusivamente secular. Algo que eu acredito que não pode ser feito sem um trabalho de revisitação de alguns capítulos da tradição. Não só Roberto, Antônio Cândido, mas outros que aparecem nos trabalhos e intervenções do Paulo. Miltzer, Bloch, Benjamin, Carl Schmitt, Hobbes, Jean Baudin e outros. Ou seja, relendo a Velha-Literatura e a Velha-Filosofia pelo prisma da Velha-Teologia. Então, aparentemente, é um começo que o André marca aqui, que ainda precisa ser reelaborado e refinado, né? O Silvio, ele insiste nisso, né? É um processo de abertura que se está dando, um começo de um começo. Então, pensando nisso, nesse trabalho a ser feito, eu vou deixar aqui duas questões que talvez nos ajudem a compreender que caminhos nós temos a trilhar com essa questão da Welteologie, né?
Primeiro, na fala que você fez no evento da semana passada na USP, né, o país que aconteceu, o Brasil 2016-2026, você falou sobre o Dallagnol e certo sentido de missão teológica que havia por detrás de algumas das figuras da Lava Jato. Essa fala me pareceu um primeiro esforço de tentar encontrar caminhos para fornecer uma determinação maior, sobretudo política, para o diagnóstico do Brasil vivado. Eu queria entender o que você está pensando, o que você tentou fazer na sua consciência em relação a essa fala do Dallagnol e o que você pensa trilhar a partir dela. Eu queria entender isso. A segunda, tem uma coisa que eu achei curiosa no primeiro ensaio, e você reconstrói a crítica que o Roberto faz ao Bose, marcando a importância da minúcia conceitual frente ao entusiasmo popularista do Bose, essa posse na construção da cultura popular no momento que tudo foi pelos ares, né? Mas a forma como você constrói a sua representação dos evangélicos, pelo menos na forma como senti lendo os dois livros, você em alguma medida parece compartilhar com o entusiasmo do Bose, pelo menos eu tenho essa impressão, por isso que talvez o Thiago tenha falado que você é um grande fã do Bose lá na livraria, dessa formação que se faz a revelia da formação nacional. Então, eu queria entender melhor qual que é a expectativa que você tem em relação ao seu objeto, né? Que para você, até onde eu senti, vai muito além de um objeto, né? Então, qual que é a determinação dessa expectativa, né? Você parece apostar intensamente na capacidade revelatória dos evangélicos para a gente compreender o Brasil, mas qual que é a fronteira dessa posse? Eu queria entender. Eu acho que é isso. Pô, obrigado. Quer que eu fale? Ou... Eu acho que eu posso reagir fechou. rapidinho, e aí faço para você, você fala e... Porque tem várias coisas aqui, eu acho que a gente poderia... Tá tranquilo? Bom, primeiro agradeço a... tem essa aqui, mais fácil. Eu agradeço ao Henrique por topar e por ler o texto com atenção, e não só o texto, né? Ele acho que faz uma exposição geral do lugar onde o texto se encaixa, e eu estou de acordo. Eu vou começar pelo final e termino com o Dallagnol, né? Entre as duas questões que você levantou. De fato, eu coloco eu retomo o Roberto para dizer, para a crítica do Roberto ao Bossi, mas eu também assumo que o Bossi tinha algum tipo de razão, né? E o próprio Roberto coloca isso no texto, né? Ele diz que a força que está no texto é essa força, eu não lembro agora a citação exata, mas é a força dele ir buscar essa produção dos que estão do lado de fora, vamos dizer assim, né? Essa ação ativa dos não integrados. O problema é que ele idealiza eles enquanto a redenção do Brasil, né? Bom, para explicar basicamente, aqui no primeiro ensaio do livro eu faço uma retomada de um debate que o Alfredo Bossi, aquele crítico literário da USP, que foi bastante conhecido por um livro chamado Dialética da Colonização, o Roberto Schwartz escreveu uma crítica a esse texto que se chama Discutindo com Alfredo Bossi, e o projeto do Alfredo Bossi, em certo sentido, era retomar a formação do Brasil, que foi um tema muito caro, né, para o pensamento social brasileiro no início do século XX, mas tentar expor como dentro da produção religiosa existia algo da produção dos dominados, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se a crítica literária do Brasil sempre teve afiada com a produção dos letrados, que sempre foram donos de livros e donos de pessoas, né? Ele queria retomar, inclusive, autores, padres religiosos, e
fazer, fazer uma leitura do Brasil, em certo sentido, a partir do que se decantava da experiência popular dentro dessa produção que mantinha uma relação com a religião católica, né? Bom, aí o Roberto vai fazer uma crítica destruidora, em certo sentido, e vai dizer que, na verdade, ele é um católico marxista, né? Ele usa as categorias morais do catolicismo e aplica a forma de pensamento marxismo, né? E vai... e eu acho que ele tem razão nesse sentido, e o Roberto demonstra que, de fato, o Bossi, ele trata a religião popular como a grande solução para o problema do Brasil, né? Quer dizer, o nosso problema são essas classes altas ilustradas e que tem como referência a Europa, e a nossa saída é apostar na fé popular. Mas eu acho que, e aí eu acho que o livro começa com isso, nessa tentativa, porque retoma esse debate, e eu tento me inserir no debate, por isso que eu coloco lá, discutindo com Alfredo Bossi e Roberto Schwartz, porque o Schwartz nunca deu valor para essa agência popular. A reflexão dele sempre foi, e ele sempre soube disso, mas sempre foi uma reflexão sobre o que a intelectualidade, seja no século XIX, seja o que a classe média brasileira do século XX pensava, né? Então, é um limite da própria capacidade de reflexão crítica. Obviamente, um limite que tinha, que assim não era, porque se acreditava que essas classes bem pensantes, elas tinham o papel de modernizar o Brasil, né? Então, estando a par do que o que a intelectualidade está pensando, nós estamos a par com o movimento de vanguarda que define o que é o próprio rumo do Brasil, né? O tal do fardo dos bacharéis e toda essa história que a gente conhece, já leu Felipe de Alencastre, e como essa crise da modernização também esses bacharéis abdicando do seu lugar de formar esse Brasil e tal. Bom, então eu acho que tem uma intuição no Bossi que ela é fundamental, que e eu concordo com ele em algum sentido. Mas eu não acho que em nenhum modo eu faço uma ideação dos evangélicos como se eles não fossem algo contraditório, tal qual a própria realidade social brasileira é contraditória, né? Porque foi uma coisa que se comenta assim, né? O texto fala sobre os evangélicos, e não no sentido mais primário, ele demoniza, ele não demoniza primariamente, né, no sentido de tratar os evangélicos enquanto um problema, já antes mesmo de começar a falar. A questão é demonstrar como os evangélicos são o problema e por que, e como funciona, são um problema, de fato, em diversos sentidos da palavra problema. Mas a questão é qualificar isso. E, a nível pessoal, eu poderia dizer sem muita questão, que eu nutro algum tipo de fé pessoal de que poderia ser diferente. Óbvio, isso eu não coloco em lugar nenhum, porque eu não acho que isso significa qualquer coisa, mas eu não acho que existe nenhuma determinação histórica de que as coisas iam ser assim desde o início, né? Existe uma organização, e aí o papel do pensamento é tentar entender isso. E o lance do Dallagnol, eu acho que o Dallagnol é uma figura importante, sobretudo porque é um momento de virada, né? Quando a gente começa a ver as primeiras exposições dos evangélicos falando sobre um Brasil que deveria ser produzido, um Brasil que deveria ser transformado pelo nome de Jesus, um Brasil que deveria ser colocado de joelho para Deus, são imagens muito abstratas, né? Elas não significam efetivamente qualquer coisa. Elas significam uma série de interesses, uma série de desejos, uma série de
de, de, de desejos, né? Assim, olha, a gente quer que seja assim. Mas não existia ali, eu tô falando dos anos 2000, né? Não existia efetivamente nenhuma forma específica como aquela imagem de um Brasil para Cristo ia chegar a ser um projeto político que você ia poder clicar lá no botão na eleição e ia decidir. Essa ligação ela não existia. E essa ligação ela vai sendo criada com alguns. Eu acho que uma forma da gente perceber essa consolidação entre o que é esse Brasil Avivado enquanto imagem mais abstrata e realmente religiosa e teológica, até esse impulso político, tem alguns eixos que eles seguem sendo centrais na extrema-direita, né? O eixo da sexualidade, os dois são morais, né? Porque isso eu tento expor um pouco no texto, né? O evangelicalismo se organiza a partir de uma visão moral da realidade, né? Então, a realidade ela é organizada a partir de uma guerra espiritual entre anjos e demônios, e o que você faz enquanto indivíduo tem uma influência nessa batalha. Então, quando você faz alguma coisa que se considera pecado, você está ajudando os demônios, e quando você segue a sua vida moral correta, você está fortalecendo a igreja, né? O povo de Deus no mundo. Mas o grande lance é que esse Brasil Avivado consegue relacionar essa moral individual com uma expectativa de que o Brasil pode ser transformado, de que todos esses problemas que a gente enfrenta, eles podem melhorar. Uma expectativa que passa por uma expectativa empreendedora, 100%. Vai melhorar como? A gente vai melhorar a nossa vida enquanto indivíduo, né? A gente vai sair desse espaço onde a gente está e ir para outro, e subir a vida socialmente. Enfim, eu falei isso na fala, mas eu acho que existem dois eixos argumentativos que eles são centrais para essa passagem entre esse Brasil que os evangélicos falavam assim, Deus, sara essa nação, e até esse Bolsonaro, que e esses dois são morais. Um primeiro é mais individual, que é o eixo da sexualidade, que é a questão da homossexualidade e do aborto. Esse foi um tema politizador dentro das igrejas nos anos 2000, né? O Malafaia cresce muito nesse inteirinho, assim. Ele foi um pastor que se vendia para a própria comunidade evangélica enquanto um guerreador, enquanto um batalhador, enquanto alguém que ia defender até hoje ele se vende assim, né? Essa posição de guerreiro, né? Que inclusive está no documentário da Petra Costa, né? Que ele fala assim com a força de um general, porque essa é a posição que ele vende, né? E uma das primeiras pregações dele que mais fez sucesso e vendeu bastante na época, se vendia CD e DVD da pregação, era uma pregação contra a homossexualidade. Inclusive, tem até um meme de uma dessas pregações, que é um DVDzinho que tem assim, OVNIs, homossexualidade, aborto, e aquilo ali vendeu, assim, como água, assim. O império do Silas Malafaia, hoje, é uma igreja grande, ele tem lá uma igreja grande, mas a grana ele fez ali, vendeu muito. E, nesse momento, se começava a romper a relação entre essas igrejas e o campo democrático popular. Não tinham uma distensão. Inclusive, nos anos 2000, a primeira eleição que os evangélicos levaram o prefeito para cima do púlpito foi em Porto Alegre, e foi apoiando o prefeito do PT. Estava tudo junto. Em certo sentido, o petismo também foi uma realização do Brasil Avivado, no sentido de que as pessoas achavam que o PT ia realizar uma melhora no Brasil, né? Essa coisa da sexualidade, ela foi um eixo que começou a desestabilizar a relação entre esse campo mais de esquerda e os evangélicos. O outro
foi o tema da corrupção. E aí eu acho que o Deltan Dallagnol é essa figura porque ele sintetiza isso, né? E ele se torna alguém que é reconhecido, não por acaso ele virou deputado, né? Alguém que é reconhecido e que vai pregar nas igrejas, vai falar nos lugares. Então, você pediu para eu voltar a comentar disso, o meu esforço vai nesse sentido, assim, de começar a tentar pensar esses atores que eles vão conseguir agenciar essa imagem de Brasil que estava posta e desvencilhar qualquer tipo de expectativa de que a esquerda poderia realizar algum tipo de Brasil melhor, apontar a esquerda enquanto grande problema, e enquanto se gestava lá na manjedoura da milícia carioca o capitão, né? Que, enfim, eu acho que o capitão importa menos dessa figura, nesse momento, né? Assim, dessa consolidação dos evangélicos enquanto atores sociais de direita. O capitão é resultado de uma contingência de interesses, da capacidade dele de virar um meme, né? Da capacidade de viralizar, de como ele se tornou conhecido por conta das mitadas e aqueles vídeos. Eu cheguei a ver eu lembro, e com isso eu encerro, eu passo para o Gabriel. Eu cheguei a ver um vídeo do Bolsonaro na igreja. Não assim, mostrando a igreja, mas saindo do culto, um amigo meu, negro, chegou para um grupo, a gente estava num grupo de amigos assim, e ele mostrou um vídeo do Bolsonaro, que era tipo assim, esses bandidos, tem que morrer mesmo, na cadeia, sabe? Aqueles assim, tipo, se, estão reclamando de como aconteceu na cadeia, era só não ter matado, era só não ter não sei o que, não sei o que. E a gente riu muito, assim, a gente ficou, não sei o que, não, esse cara é muito bom e tal. Eu acho que isso foi 2016. Eu tenho essa memória de que eu acho que foi a primeira vez que eu vi esse cara e eu lembro que eu gostei, eu dei risada. Enfim, aí a vida foi acontecendo, eu fui me politizando e aquilo começou a aparecer como um. Mas enfim, meu esforço vai nesse sentido de tentar pensar esses atores, né? Bom, é isso. Vou passar para o Gabriel. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com o André, com o Natan, que eu já conheci pela internet, troquei algumas ideias. O Henrique, nós já compartilhamos uma mesa redonda num evento na USP, e agora tendo contato com o texto do André. E, André, a primeira questão que eu gostaria de colocar, a título de uma questão individual mesmo, é que o seu texto ele mexeu comigo. Ele mexeu comigo porque há um elemento da minha história de vida que conecta ao que você colocou ao longo da exposição do seu texto, dos seus textos ensaísticos, né? Eu penso que um quarto da minha vida ela foi dentro de um seio religioso muito forte. Na minha infância, eu era coroinha. Depois, na minha pré-adolescência, por conta da minha mãe, eu me tornei evangélico. Cheguei a ter uma célula em casa que eu tirava aos jovens das drogas, olha só. Eu, com 13, 14 anos de idade, já fazia esse tipo de coisa. Depois fomos para a Assembleia de Deus. E quando eu comecei a levar mais a sério a leitura bíblica e ter contato com outras literaturas, eu virei ateu. E virei o pior tipo de religioso, que é o ateu militante, aquele cara mais chato do mundo, né? Por sorte, naquela época, 14, com 15 anos de idade, eu comecei a ler Darcy Ribeiro, que hoje eu não concordo muito com ele, mas me tirou também dessa religião chamada ateísmo militante. Mas é interessante que se a religião ela foi muito importante na minha vida durante muito tempo, e num tempo determinante da vida de um ser humano, que é a sua infância e sua adolescência, ela não se transformou enquanto um objeto de estudo ou um objeto de reflexão após minha vida adulta e na minha trajetória intelectual. Creio que a psicanálise aí ela pode ajudar um pouco, né? Mas eu não vim dizer isso. A minha fala de hoje,
E aí, como eu sou acometido à síndrome de Paulo Arangues, eu falo muito, né? E nós temos um tempo estabelecido, eu também resolvi fazer uma exposição escrita, né? Mas, basicamente, o que eu pretendo fazer aqui, e o título que eu dei a essa fala, e também é o título de uma resenha que eu escrevi no seu livro, que vai sair na Terra Redonda, chama-se O Cálice Quente do Brasil Avivado. É uma tentativa, principalmente já que se trata de um lançamento de um livro, vender o seu peixe, né? Você está aqui para apresentar o seu livro e para as pessoas lerem também, então quero apresentar o seu livro, articular um pouco com as reflexões que eu tenho feito, que, de certa maneira, dialogam com as suas, e, além de vender seu peixe, tensioná-lo, talvez demonstrando que o anzol utilizado não fosse o adequado, né? Então, a tentativa mesmo é de demonstrar as qualidades da sua argumentação, mas também colocar alguns elementos para a gente debater aqui, para a gente aprofundar a discussão, né? Então, primeiro eu gostaria de iniciar com uma imagem que me ficou da leitura de Enoch Bloch. Se a memória não me trai, em seu livro sobre o sujeito e objeto em Hegel, Bloch compara a leitura de Hegel ao ato de segurar um caldeirão cheio de líquido quente. Infelizmente, esse livro ainda não está traduzido, né? Acho que a tradução mais próxima que nós temos dele é em espanhol. Um caldeirão é pesado, seu conteúdo está em movimento, e o calor atravessa o recipiente até alcançar as mãos de quem o sustenta. Há sempre o risco de deixá-lo cair ou de afastá-lo depressa para não se queimar. Guardadas as devidas proporções, tive sensação semelhante ao ler o livro de André. Aqui talvez não estejamos diante de um grande caldeirão filosófico. A imagem mais adequada seria a de uma cumbuca. Pensando melhor, para dar uma metáfora, uma forma litúrgica mais acabada, eu diria que o livro se parece como um cálice. Não um cálice ornamentado com pedras preciosas ou banhado a ouro, à la Igreja Católica dos séculos passados. Penso em um cálice de alumínio, simples, barato, encontrado nas casas e pequenas igrejas das periferias brasileiras. A diferença não é apenas estética. O alumínio conduz calor. Aquilo que está dentro passa rapidamente à superfície. Quanto mais quente o conteúdo, maior a dificuldade de sustentá-lo. O livro de André é, para mim, esse cálice de alumínio. Sua forma é ensaística, construída com materiais que a crítica tradicional costuma considerar menores. Canções gospel, pregações, testemunhos, marchas religiosas. O conteúdo, contudo, está quente. Ali encontramos contradições centrais do Brasil contemporâneo. O esgotamento das expectativas da formação nacional, a expansão evangélica das periferias, a crise imaginativa da esquerda, a reorganização religiosa da esperança e a constituição de uma extrema-direita com capacidade, principalmente, de mobilização popular. André nos conduz para uma matéria que parte da inteligência brasileira André nos conduz para uma matéria que parte da inteligência brasileira ainda prefere observar à distância. O mundo evangélico costuma aparecer como estatística eleitoral, instrumento de manipulação pastoral, sobrevivência do atraso ou massa disponível para projetos conservadores. O livro procura suspender essa distância e compreender a religião como uma forma ativa de elaboração da experiência social. Por isso o título, Eis aí, o povo brasileiro, possui uma dimensão provocativa. É como se André dirigisse o cálice à antiga inteligência nacional e dissesse: o povo que vocês procuram nos romances, no samba, na arquitetura modernista, no cinema novo e nas antigas formas de organização política, também está aqui. Está nas igrejas, nas músicas de vitórias, nos testemunhos, nas marchas para Jesus e nas plataformas digitais. A questão fundamental do livro poderia ser formulada assim: onde está sendo produzida hoje a interpretação popular do Brasil? Durante grande parte do século XX, a resposta passava pelo problema da formação nacional. O Brasil aparecia como sociedade incompleta e dependente, cuja unidade econômica, política e cultural ainda precisava ser construída. Autores como Antônio Cândido, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Roberto Schwartz pensaram nesse horizonte com diferenças importantes: literatura, industrialização, integração das classes populares
e superação da dependência pertenciam a um campo comum de expectativas. O golpe de 64, a crise do desenvolvimentismo e a reestruturação capitalista enfraqueceram esse horizonte. A tradição crítica preservou grande parte a tradição crítica preservou grande capacidade de diagnosticar dependência, desigualdade e colapso. Perdeu progressivamente a capacidade de identificar um sujeito coletivo e uma imagem convincente de futuro. Enquanto uma parte da intelectualidade observava o esgotamento desse projeto, outra imaginação coletiva se formava nas periferias, nas igrejas e nos circuitos culturais evangélicos. André chama essa configuração de Brasil avivado. O Brasil avivado é uma imaginação religiosa da nação. Nele, a transformação do país já não depende prioritariamente do desenvolvimento, da reforma social, ou da revolução, ou da expansão da cidadania. Depende de uma restauração espiritual e moral. Essa imaginação conecta a vida individual ao destino nacional por meio de uma gramática formada por prova, vitória, promessa, missão, testemunho, batalha espiritual e avivamento. Uma demissão pode ser interpretada como prova. A obtenção de um emprego aparece como vitória. Uma doença torna-se uma batalha espiritual. Uma mudança política pode ser anunciada como cumprimento de uma profecia. A transformação do país é apresentada como avivamento. A experiência fragmentada recebe uma narrativa total. O testemunho reorganiza retrospectivamente a biografia do fiel. Havia sofrimento, veio a prova, a pessoa perseverou, Deus agiu e a vitória confirmou a promessa. A religião oferece, assim, uma temporalidade. O presente difícil torna-se suportável porque é vivido a partir de um futuro prometido. Isso ajuda a compreender a relação entre evangelicalismo e extrema-direita. A explicação segundo a qual pastores manipulam a população passiva é insuficiente. A extrema-direita encontrou uma gramática previamente formada, selecionou alguns de seus elementos e lhes conferiu direção política. E é aqui que eu gostaria de aproximar o livro do André da discussão sobre colapso social que eu e meus colegas estamos desenvolvendo no Centro de Estudos sobre o Colapso Social, que é o SEX. A grande parte do público aqui, inclusive, são integrantes do SEX, né? Quando falamos em colapso social, não pensam em uma explosão terminal. Colapso é um modo de funcionamento. A sociedade continua operando enquanto deteriora as condições necessárias à sua própria reprodução. O trabalho torna-se mais precário, a dívida organiza a vida cotidiana, as proteções sociais são reduzidas, a insegurança torna-se permanente. A emergência deixa de interromper a normalidade e passa a constituí-la. Essa dinâmica modifica a experiência do tempo. O futuro já não aparece como desenvolvimento ou transformação. Surge como ameaça, risco, dívida ou repetição ampliada do presente. No Brasil avivado, a superação da exploração converte-se frequentemente em prosperidade individual. A emancipação coletiva torna-se vitória pessoal. O antagonismo social é traduzido como guerra entre o bem e o mal. A tarefa crítica consiste em perguntar qual conteúdo social está sendo expresso por essa esperança, quem organiza sua linguagem e qual direção política lhe é atribuída. Na verdade, eu pulei uma página. O Brasil avivado pode ser... eu percebi, porque, enfim. O Brasil avivado pode ser lido como uma resposta religiosa ao bloqueio do futuro histórico. Quando o futuro secular pede credibilidade, o futuro reaparece como promessa divina. Quando a transformação estrutural aparece inviável, a vitória individual ainda pode ser anunciada. Quando o projeto nacional entra em decomposição, o avivamento apresenta uma imagem de refundação. O colapso social bloqueia o futuro histórico. A imaginação religiosa reabre o futuro em forma providencial. Essa relação não é mecânica. Entre as condições materiais e as formas de consciência, existem famílias, igrejas, mercados culturais e plataformas digitais. A religião é uma mediação, converte sofrimento disperso em narrativa, narrativa em identidade e identidade em capacidade de ação. Essa mediação, ela é contraditória. As igrejas oferecem sociabilidade, escuta, ajuda, material e redes de confiança.
Ao mesmo tempo, a forma religiosa pode deslocar a causalidade social. A exploração transforma-se em prova. O desemprego torna-se batalha espiritual. O sofrimento é real, a comunidade é real, a esperança é real. A explicação religiosa pode deslocar as relações históricas que produzem sofrimento. Ernest Bloch se torna produtivo nesse ponto. Bloch recusava uma crítica da religião limitada à denúncia da ilusão. A religião preserva desejos que a sociedade existente não consegue realizar. Justiça, comunidade, dignidade e superação da humilhação. Os seres humanos não vivem somente no presente, antecipam aquilo que ainda não existe, sonham acordados. A consciência contém um ainda não, que é um conceito bloquiano. No Brasil avivado, vitória, promessa e avivamento podem ser compreendidos como formas religiosas desse ainda não. Há nessa imaginação o conteúdo utópico real, o desejo de proteção, reconhecimento, comunidade e futuro. Reconhecer esse conteúdo significa compreender a fonte de sua força. A distinção de Bloch entre utopia abstrata e utopia concreta ajuda a avançar nessa questão. A tarefa crítica consiste em perguntar qual conteúdo social está sendo expresso por essa esperança, quem organiza sua linguagem e qual direção política lhe é atribuída. Nesse ponto, a noção de revolta na ordem, de João Bernardo, oferece outra chave. João Bernardo, no seu livro Labirintos do Fascismo, ele vai sintetizar e definir fascismo como a revolta na ordem. Mas aqui nesse processo estou compreendendo revolta na ordem no sentido mais amplo que engloba também a extrema-direita, não tão somente o fascismo. A revolta na ordem mobiliza insatisfação social, disposição para a ruptura e linguagem antissistema, direcionando essa energia para a recomposição autoritária das hierarquias existentes. A forma é insurgente, o conteúdo é restaurador. Por isso, a revolta na ordem. O mal-estar também ele é verdadeiro. Abandono, insegurança, humilhação e ausência de futuro. A extrema-direita o reconhece e oferece uma causalidade moral e religiosa. A nação teria sido corrompida, a família estaria sob ataque. A solução seria purificar o país e restaurar a autoridade. A energia da revolta é preservada, seu alvo é deslocado. Em lugar das relações sociais que produzem precariedade e insegurança, aparecem inimigos morais, culturais, religiosos e também sexuais. O 8 de janeiro tornou essa combinação visível. Houve ruptura da legalidade, ocupações de edifícios, orações, louvores e sentimentos de participação no acontecimento histórico. A forma era insurrecional. Seu conteúdo procurava restaurar uma autoridade derrotada e convocar a uma tutela militar. A extrema-direita não triunfa apenas destruindo a esperança. Ela consegue capturá-la, reorganizá-la e dar-lhe um destino restaurador. É precisamente por considerar forte essa hipótese que gostaria de apertá-lo em alguns pontos do texto do André. A primeira delas está contida no próprio título do livro, Eis aí o povo brasileiro. André critica a antiga inteligência nacional por representar o povo a partir de fora. Contudo, a expressão eis aí repõe a posição daquele que aponta, seleciona e anuncia qual povo deve ser reconhecido como historicamente decisivo. O povo evangélico não se apresenta sozinho no livro. Ele é recortado e elevado à condição de figura do Brasil por um intelectual. O conteúdo da representação muda, embora a estrutura do ato intelectual permaneça próxima à tradição criticada. Quem autoriza o crítico a dizer eis aí? O livro supera o mecanismo nacional popular de representação do povo ou substitui o povo do samba, da literatura e do sindicalismo pelo povo evangélico? Essa questão conduz a outra. André talvez permaneça preso ao paradigma da formação que pretende, talvez aqui, tensionar ou superar. A estrutura interpretativa é conhecida. Identifica-se uma forma cultural popular, atribui-se a ela a capacidade de expressar a experiência nacional e reconhece-se nela a antecipação de um projeto de país. Antes, a literatura e a canção prefiguravam o Brasil formado. Agora, a experiência evangélica prefiguraria o Brasil avivado. O objeto mudou. A procura por uma forma cultural capaz de revelar o sentido histórico da nação permanece. O Brasil avivado, então, rompe com o paradigma da formação,
ou constitui sua versão religiosa ou conservadora? O enquadramento nacional produz ainda um outro problema. O evangelicalismo contemporâneo é atravessado por circuitos transnacionais, teologia da prosperidade, indústria musical gospel, modelos empresariais de igreja, sionismo cristão, redes missionárias e plataformas digitais. Talvez o Brasil Avivado seja também uma tradução periférica das redes transnacionais do, entre aspas, capitalismo religioso. E aí eu pergunto, o nacional constitui o princípio organizador real do fenômeno ou aparece como efeito local dos circuitos globais? O conceito de povo exige, igualmente, maior determinação de classe. O campo evangélico reúne trabalhadores precarizados, pequenos proprietários, policiais, militares, profissionais liberais, empresários, dirigentes religiosos e traficantes. O povo evangélico pode encobrir uma coalizão vertical na qual interesses de proprietários e gestores religiosos aparecem como vontade comum da comunidade. Talvez a pergunta decisiva não seja como o povo evangélico quer governar, e sim quem governa em nome desse povo, quem formula o programa, quem fornece a base social e quem se apropria institucional e economicamente da mobilização. Há também uma questão de simetria crítica. O livro aplica suspeita à antiga inteligência nacional e compreensão ao mundo evangélico. Chico Buarque, Caetano Veloso, Petra Costa e a esquerda secular são examinados por sua posição de classe, distância social, nostalgia e impotência política. A produção evangélica recebe reconstrução de sua lógica interna, reconhecimento de sua densidade existencial e atenção à capacidade de produzir comunidade futuro. Então, a primeira, a esquerda, ela é desmistificada, a segunda, ela é compreendida. O que eu gostaria de colocar aqui, que talvez seria necessário, e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, caso você queira, né, seria necessário aplicar aos dois campos os mesmos critérios: forma, posição de classe, propriedade, circulação, interesse, eficácia política, contradições internas. Sem isso, corre-se o risco de conceder ao evangelicalismo uma hermenêutica generosa e reservar à esquerda uma crítica da ideologia, em que pese eu concordo com todas as suas críticas a essa esquerda. Essa assimetria reaparece na relação com Robert Schwartz e com o método imanente. E aqui eu não sou nenhum, evidentemente, conhecedor nato de Schwartz, né? Eu sou um cara que vê Schwartz um pouco à distância. Em Schwartz, matéria brasileira não significa qualquer tema socialmente relevante. Uma contradição histórica torna-se matéria quando se organiza formalmente na obra. O fato de o evangelicalismo ser decisivo no Brasil contemporâneo não prova que cada música, testemunho, filme ou pintura que trate dele formalize a nova matéria brasileira. A pergunta metodológica é simples. O Brasil Avivado foi descoberto pela forma dos objetos ou já estava formulado antes deles? Em vários ensaios, a hipótese parece anteceder a análise. Os objetos confirmam sucessivamente a mesma tese. Raramente desorganizam, limitam ou obrigam o conceito a mudar. Há uma possível inversão do método imanente. Em vez de o objeto produzir uma descoberta que o crítico ainda não possuía, o conceito prévio seleciona no objeto os elementos que o tornam legível como o Brasil Avivado. A mesma cautela vale para a distinção entre falar sobre o povo e falar a partir dele. Falar a partir de uma experiência pode produzir conhecimentos inacessíveis a quem está fora. Também pode reproduzir clichês e naturalizações internas. A proximidade não garante verdade formal. A distância não produz necessariamente falsificação. Machado de Assis não revela a sociedade escravista porque fala desde a experiência dos escravizados. A força crítica surge da organização objetiva da forma, inclusive contra os limites do autor. O critério decisivo não deveria ser a origem social da voz, e sim sua capacidade formal de tornar visíveis contradições que a consciência imediata tende a ocultar. Por fim, o livro corre risco de repetir de maneira invertida a polarização que Schwartz criticou em Alfredo Bossi, e aí aqui concordando com o Henrique. De um lado aparece uma intelectualidade apartada, melancólica, incapaz de imaginar o futuro. De outro surge o povo evangélico das periferias, historicamente vivo, produtor de comunidade, esperança e projeto. André não atribui ao segundo polo uma superioridade moral explícita, atribui-lhe uma superioridade de vitalidade histórica. A oposição entre racionalismo de elite
e humanidade da devoção popular retorna como oposição entre elite sem futuro e povo religioso produtor de futuro. Talvez o emaranhado contemporâneo seja mais difícil. A esquerda também produz vínculos, expectativas e práticas de transformação. O mundo evangélico administra, acumula, disciplina e reproduz hierarquias. Reconhecer a potência da imaginação religiosa não exige transformar a antiga inteligência em ruína homogênea, nem converter o povo evangélico em novo portador privilegiado do sentido nacional. Essas questões não diminuem o mérito do livro, indicam a força do problema que ele colocou. Talvez devamos, então, retornar ao cálice. Diante dele, há duas reações insuficientes. A primeira consiste em afastá-lo porque seu conteúdo está quente demais ou sua forma parece vulgar. A segunda consiste em sacralizá-lo, como se o fato de ter sido produzido nas periferias lhe conferisse uma verdade imediata. A crítica precisa sustentar o recipiente por tempo suficiente para compreender de onde vem o seu calor. Precisa reconhecer a esperança contida nele e analisar as relações materiais que a produzem. Precisa perceber sua dimensão comunitária e examinar as hierarquias que a organizam. Precisam, enfim, identificar o desejo de transformação e compreender sua captura por projetos restauradores. A pergunta que fica é esta: o Brasil Avivado constitui uma descoberta formal da nova matéria brasileira ou uma totalização produzida pelo próprio crítico a partir de fenômenos reais, embora heterogêneos? Talvez aqui, lendo o seu primeiro texto, eu poderia responder essa pergunta, mas como eu só li este, faço essa também pergunta final. Talvez a resposta dependa de sabermos se o conceito consegue ser modificado pelos objetos, se o povo pode ser pensado sem ocultar as classes que o compõem e se a esperança pode ser compreendida sem idealizar quem a produz. O mérito do livro de André está em mostrar que esse terreno existe. Ele está sendo produzido todos os dias nas músicas, nas pregações, nos testemunhos, nas igrejas e nas plataformas. O cálice está diante de nós. Seu conteúdo permanece quente. Cabe decidir se vamos afastá-lo, adorá-lo ou compreender as relações sociais que aquecem aquilo que ele contém. Obrigado, André. Obrigado a você. Vai sendo gravado. Hã? Ainda bem que vai sendo gravado. Muito bom. Bom, eu discordo que tenha algum tipo de idealização do povo brasileiro. Enfim, eu poderia elencar do povo brasileiro, né? O Freud explica, né? Dos evangélicos. Poderia elencar diversos momentos em que, inclusive um texto completo, né? Um dos ensaios, que são os ensaios sobre Samuel Araújo, não sei o que teria inclusive das próprias engrenagens da forma como essa capacidade de imaginação e de postulação de um sentido que faz parte da religião. Religião é isso. Se não tem organização de esperança, produção de esperança, o modo como você subjetiva a própria vida, você não tem religião. Então, poderia falar de qualquer outra religião, os termos seriam os mesmos. E que mantém uma relação direta com a própria estrutura, vamos dizer assim, empresarial, burguesa, centrada na figura do pastor. Mas a gente já sabe disso, né? A gente sabe. Não tem nenhuma novidade em falar como funciona uma igreja, de todas as denominações, enfim. Existe uma biblioteca sobre a sociologia da autoridade pastoral. Alguns não são tão boas, alguns são melhores. Então, eu não acho que não é o meu foco, não é meu interesse trabalhar, pensar, sobretudo a partir desses conceitos e dessas categorias mais clássicas, porque eu acho que tem uma contradição fundamental dentro do evangelicalismo que ela é importante, que tem que ver com a figura do pastor, que ao mesmo tempo em que ele é, nos termos do próprio evangelicalismo, ele é um profeta, ele é alguém que está anunciando uma verdade, ele é alguém que está dizendo algo a ser seguido, ele também é um empresário, né? Ele também é a pessoa que organiza a comunidade no nível mais econômico do termo, né? Portanto, aquilo que ele faz e aquilo que ele anuncia
no mesmo gesto está o interesse dele enquanto empresário e o anúncio dele enquanto pessoa que diz aquilo que Deus está querendo falar, né? Estou tentando pensar aqui porque foram muitas questões que você saiu elencando, né? Não precisa responder todas, não. Mas então eu acho que existe um processo de identificação com essas figuras pastorais que não está deslocado da própria produção de esperança. E essa oposição que pode ser colocada no texto, eu não tenho nenhum grande problema com isso, entre essa intelectualidade sem futuro. E é sem futuro mesmo, tá aí, até que se prove o contrário, não tem. Eles mesmos assumem que não tem nenhum tipo de expectativa. Mesmo que digam que não, está na letra, né? Escuta lá o que está um samba do Chico Buarque, não tem. É uma situação que eles não têm algum tipo de possibilidade de produzir um escape dessa própria realidade. Sobre a questão do efeito local e a realização da estrutura transnacional, também é uma coisa que se pesquisa bastante. Eu conheço de cabeça umas 3, 4 teses que falam sobre a ação missionária. Agora teve até uma última, agora que o cara que está falando sobre isso é o Rodrigo de Sá, não lembro o nome dele, mas Neto, né? Ele publicou na Da Vinci. Neto. Ele publicou na Da Vinci, ele é gramsciano, ele publicou o Partido da Fé Capitalista, né? Aí ele vai nessa, de que é um grande complô internacional, vai falar dos documentos da CIA, de que e são coisas que aconteceram. A ação missionária aconteceu, como aconteceu basicamente em todos os lugares do mundo. Assim, os evangélicos estadunidenses fizeram missão no mundo todo. Não é uma particularidade do Brasil e nem da América Latina. Eles foram para todos os lados, assim. E aí ele, enfim, vai apresentar essa relação dessa chegada dos evangélicos com a luta com a luta anticomunista do período da Guerra Fria e tal. E também tem outra linha, tem uns professores, Raimundo Barreto, que é lá dos Estados Unidos, Princeton, eles também têm trabalhado, focado sobretudo nessa questão da agência transnacional, de como como muita coisa. Quer dizer, a origem vamos dizer assim, matéria cultural evangélica é estadunidense, não tem nenhum. É isso, né? Mas essa agência transnacional, ela pode até explicar o porquê dos evangélicos serem de direita hoje. Eu acho que faz sentido, sim, tem uma influência clara, existe uma ida e vinda entre pastores no Brasil para os Estados Unidos, tomam cursos, aprendem muita coisa. Mas isso não explica o crescimento evangélico. Isso não explica por que os evangélicos escutaram aquilo e acreditaram. Isso não explica porque foram muitas coisas que foram ditas, assim, não foi só os evangélicos dessa corrente que se tornaram, que estavam falando naquele período, né? Aí você fala sobre a posição da pessoa que está de fora e de dentro. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque acho que faz parte inclusive o texto do Silvio Rosa e do Tiago, eles também comentam isso, do Tiago Ferro. A posição do narrador do texto ela é ambígua. Ao mesmo tempo, ele está falando de dentro e, ao mesmo tempo, ele está falando para os que estão de fora. E essa posição de dizer isso aí é exatamente para dizer para as pessoas que estão fora que esses tais evangélicos, eles são brasileiros, né? A posição é mais essa de dizer, olha, eles também são brasileiros e os problemas que o evangelicalismo tem, eles não são problemas da ordem da dominação de uma potência estrangeira, mas eles são problemas do Brasil.
e devem ser vistos como os problemas brasileiros foram vistos, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Assimetria crítica. Eu não acho que eu talvez tenha, aí é a opinião sobre o texto, mas eu não acho que eu trate com tanta que dê tanta falta de importância para essa, vamos dizer assim, esse Brasil intelectualizado, para esse pensamento brasileiro, tanto nas artes quanto no pensamento escrita mesmo. Porque se fosse assim, eu não estaria falando deles. Né? Eu estou falando deles porque eles importaram, eles produziram um futuro, eles viveram um futuro, eles organizaram a imaginação de Brasil e uma produção de Brasil que foi relevante para o grupo deles, no caso, classe média, né? Inclusive para além da classe média brasileira. Mas hoje não é mais, né? Hoje é algum tipo de resquício, e aí, enfim, eu em certo sentido, estou sempre referenciando eles a partir desse último momento, que é o momento da crise, que é o momento que a gente está. E aí eu volto para essa coisa de que eu acho que existe sim um esforço de explicar o que é o evangelicalismo, mas eu não acho que em nenhum momento existe um esforço de dizer que porque é um tipo de uma capacidade de produção de esperanças, que são uma coisa melhor ou que são uma coisa que é uma coisa boa. Quer dizer, o fascismo também era uma produção de esperança. Assim. A questão é que essa esquerda, vamos dizer assim, intelectualizada, crítica, está atrás dessa expectativa, está atrás dessa esperança. Motivação, falar do povo, falar a partir. E eu acho que faz parte dessa posição que eu coloco, falar tanto desse grupo, que nesse caso eu estou querendo dizer, olha, eles também são brasileiros, o povo brasileiro também está aí, mas também falar a partir dele, falar. E isso não se resume ao fato de que eu cresci dentro da igreja evangélica, eu poderia não ter crescido dentro da igreja evangélica, mas falar com essa intelectualidade que vai ler o texto, eu não estou escrevendo o texto para evangélico, né? Não é esse o interesse, falar para essa intelectualidade que está atrás desse futuro e não encontra, e dizer, olha, veja bem, vocês estão falando tanto de fim de mundo, de crise, de tudo, de fato, vocês estão certos, realmente, esse projeto de formação nacional entrou em colapso, não é mais capaz, aquela possibilidade de produção de expectativas, ela não é mais realizável hoje. Olha, veja bem, essa galera aqui, eles estão produzindo isso que vocês estão atrás, isso que a gente está querendo, com muitas contradições. E aí eu lanço, eu acho que essas contradições são as contradições do Brasil hoje, em algum sentido. O Silvio Rosa, no texto que ele escreveu, A resenha? a resenha, ele fala que o sonho intelectual era um sonho. Eu sempre esqueço, fico falando, mas eu sempre esqueço os termos que ele usa. Mas ele basicamente falou que era um sonho que se restringia a uma classe social específica nos anos 50, nos anos 70. Esse sonho de um Brasil do futuro era um sonho, vamos dizer assim, de classe média, classe alta, mas que tinha um desejo de integração, tinha um desejo de universalização. E esse sonho desse Brasil avivado, ele é um sonho popular que está esprairado pela população, que está esprairado pela população, sobretudo pelas regiões mais periféricas no interior do Brasil. Mas o desejo e o sonho que se produz não é popular, não é universalizante. Ele é individual e ele é a aposta na capacidade do indivíduo subir de vida, né? No final das contas, a aposta empreendedora, vamos dizer assim. E é isso. Isso é o Brasil hoje, né? Em algum sentido. Quem acredita com sã consciência
numa transformação, ou quase numa transformação coletiva, que vai reorganizar a forma como a gente... Bom, isso, para a gente conseguir produzir esse tipo de expectativa, a gente precisaria de um trabalho político gigantesco, porque hoje não tem como se acreditar nisso, né? A gente é de esquerda, a gente queria acreditar, mas também não acha que vai acontecer nada. Aí a gente faz concurso público, vira professor, dá aula e tal, mas assim, senão a gente estaria dando a vida por isso, de algum modo, entendeu? A gente também não acredita, a gente também não acha que as coisas estão a ponto de se realizar. Desculpa. Não, eu só ia comentar que eu aprendi a fazer militância política como evangélico, cara. Eu tinha célula em casa. Eu aproveitei muito depois disso no movimento estudantil. Lá que eu aprendi. É uma coisa interessante, assim, que é uma coisa a ser vista com o passar do tempo, assim, mas existe todo um acúmulo de oratória, da forma como você fala, a aprender a falar, aprender a pensar. Existe todo um acúmulo que está sendo produzido, inclusive na música. Você vai escutar esses shows aí. Eu tenho uns amigos que dizem que não tem nenhuma pesquisa assim para a gente dizer o dado exatamente, mas se você vai nos grandes nos shows assim, de forma geral, 50% dos músicos são evangélicos. Eles são artistas, enfim, pessoas que trabalham com música em São Paulo, pelo menos eles falam assim, ou não são necessariamente evangélicos no sentido de que eu acredito em Jesus Cristo, eu vou na igreja e tal, mas que aprendeu a tocar, aprendeu a mexer com o instrumento, aprendeu a ter interesse em música dentro da igreja. Bom, é isso, assim, eu agradeço muito o texto e as questões levantadas. Eu tentei anotar aqui as coisas que eu achei mais quentes, né, para seguir na metáfora. Mas, enfim, também não tenho muito mais o que comentar, não. Quero ver, espero que saia logo aí no Terra Redonda, enfim, poder sair uma resposta também, um comentário. Massa, obrigado, né? Eu que agradeço. Alguém do público quer fazer uma questão? Talvez seja uma questão que você responda aí no meio, mas eu fiquei. Acho que vale a pena chegar para a Cheguei. Do lado ali. Bom, eu não. Agradecer primeiro, né? Não consegui acompanhar a sua exposição inicial, André, mas dia do Gabriel e a sua resposta e tal. Eu não li o texto, vou fazer uma pergunta sobre o título, que eu achei bem curioso, assim, especialmente pensando nessa rede intelectual, né, da tradição crítica brasileira, a ideia do esgotamento da formação, e aí o objeto é o povo, né, que era justamente a promessa falsa da tradição crítica, né. Se a gente vai ver o Caio Prado, que talvez é o que formula isso mais explicitamente, né, que põe o programa que depois é herdado pelo PT. Sim. Né? Integrar o Brasil, integrar os que não estão integrados, justamente para quê? Para a gente conseguir formar um povo, né? Uma nação. Formando-se o povo, a gente consegue, então, produzir um país que esteja voltado para suas próprias necessidades. Né? Enfim, falando em termos muito gerais, ainda era esse um pouco o programa, né? E aí eu queria saber, assim, por quê? O povo brasileiro, né? Quer dizer, isso é uma categoria crítica? Ou isso é, em alguma medida, aceitar uma representação que, de maneira um tanto cínica, assim, aceitar uma representação que a gente já sabe que não produz nada do que ela afirma que produz. É isso. Boa. Gente. Que loucura. Não, muito obrigado pela questão. O título é meio... É uma jogada, assim, entendeu? Nem falo de povo brasileiro em nenhum dos ensaios, assim. Não é uma categoria que eu me referencio e eu uso. É mais para parecer chique, uma jogada modernista, né? Assim, uma coisa... eis aí, né? Toma aí.
um gesto, né? Uma coisa assim, olha, aí está, né? O que vocês e também e também irônico, né? Assim, porque é isso, passou-se todo esse processo de debate sobre a formação da tradição crítica, desde o Caio Prado, dos como é o termo do Caio Prado? São os inorgânicos, os impasses dos inorgânicos, toda a questão. E o projeto era sempre esse: olha, nós vamos aqui trabalhar para entrar, enfim, todo mundo sabe essa história, mas, em certo sentido, a esquerda, a esquerda, essa tradição crítica de esquerda, ela sempre teve a expectativa de que o povo ele ia chegar, né? Ele ia chegar junto, né? A gente ia enfim, repetindo coisas que a gente já escutou. A luta armada era uma expectativa de que o povo ia vir, né? A redemocratização tinha também alguma expectativa de que o povo ia vir com a gente. Mas talvez tão não seja tão fora de esquadro dizer que essa imaginação religiosa evangélica seja um dos momentos em que esse povo, esses inorgânicos, eles aparecem com um programa próprio, em certo sentido. Eles aparecem falando e assumindo a agência e não simplesmente. Tudo bem, ó, aí os termos são estadunidenses, né? A imaginação religiosa evangélica é estadunidense e continua tendo influxo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Beleza. Mas, assim, essa é a posição de um país periférico no capitalismo. Ele vai seguir tendo influxos externos que vão definir a própria produção cultural na nação. Isso não acho que isso seja uma grande novidade, o fato de que mas o evangelicalismo ele é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Bom, é assim como quase tudo que a gente faz. Assim, as coisas não nasceram aqui, né? Aí podia começar a listar, desde o romance até o cinema, não são ou até as próprias formas religiosas, né? Enfim, as religiões originárias indígenas estariam aqui, mas também nem seria mais Brasil. Então, o título é meio que uma tentativa de colocar um dedo ali num ponto que e não é necessariamente dizer, olha, veja bem, os evangélicos eles são os brasileiros de verdade, né? Eles são o Brasil hoje, não tem Brasil fora dos evangélicos. Mas aqui a imaginação religiosa evangélica que está para além das pessoas especificamente que dizem que são evangélicas e que hoje já influencia, inclusive o catolicismo, influencia a Umbanda, influencia o que tem de religião no Brasil está sendo influenciado pelos evangélicos. E voltando para essa coisa das redes transnacionais, elas podem até oferecer algumas categorias, algumas ideias que vão ser reelaboradas aqui, mas a força que os evangélicos têm, a forma, e aí com isso eu já encerro, a forma organizativa das maiores igrejas do Brasil, ela é uma particularidade brasileira. As Assembleias de Deus, que são a maior denominação do Brasil, do jeito que elas existem, elas só existem no Brasil. E qual é a particularidade dessas igrejas? É a particularidade de uma centralidade absoluta do pastor. Centralidade absoluta do pastor, sobretudo de uma categoria que só existe no Brasil, que se chama pastor-presidente. O que é um pastor-presidente? Um pastor-presidente só tem sentido porque ele preside outros pastores. Por que ele preside outros pastores? Eu vou contar essa historinha, que é a historinha da Assembleia de Deus do Brasil, que também é um pouco da história do Brasil.
E aí eu acho que encerro, se alguém quiser fazer algum comentário também, mas acho que... como funciona a Assembleia de Deus? Ela tem um pastor presidente, as duas maiores são presididas, a Assembleia de Deus Belém, que foi criada lá em Belém do Pará, e a Assembleia de Deus Madureira, que foi criada naquele bairro do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se é bairro, enfim, no Rio de Janeiro, em Madureira, não sei se é bairro ou uma cidade. É bairro, né? Essas igrejas, elas são de famílias. Então, por que elas são de famílias? Porque, eu vou pegar o caso do Silas Malafaia, vai fazer mais sentido. O Silas Malafaia começou a ficar famoso por conta das pregações que ele tinha um programa de TV nos anos 90 e porque ele vendia DVD e CD. Ele começou a ficar famoso porque ele, enfim, uma oratória que fazia sentido ali, as pessoas gostavam, compravam, assistiam. Ele casou com a filha do pastor da Assembleia de Deus da Penha. Era uma Assembleia de Deus que fazia parte da Assembleia de Deus Madureira. Como era uma igreja Assembleia de Deus Madureira na Penha. Como a igreja Assembleia de Deus Madureira na Penha, ela obedecia à ordem de do pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira. A Assembleia de Deus Madureira tem mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil. Todas são da igreja, não o terreno, mas assim, todas obedecem ordens do pastor presidente. Então, o pastor presidente ele tem ingerência e ele pode delimitar qualquer mudança. O cara lá no Rio de Janeiro pode, não, acho que hoje ele vive em São Paulo, pode definir qualquer coisa no interior do Amapá. A igreja é dele, ele é dono. E eu acho que, em certo sentido, existe uma aproximação entre a ideia que, enfim, tem se retomado no Brasil, da ideia de racket, de grupo armado, não necessariamente armado, mas de um grupo fechado, centralizado, onde você tem um líder, você tem uma coesão grupal organizada por uma moral muito estrita, e você tem a compra e venda de segurança e a ideia de você estar seguro, de viver a vida seguramente, né? O que aconteceu? O Silas Malafaia casou com a filha do pastor da Assembleia de Deus da Penha. Existe uma passagem do bastão familiar entre os pastores que são os pastores presidentes. Então não tem votação, não tem decisão de lideranças. O filho, ou no caso, se ele tem filha, porque é completamente machista e patriarcal, o genro se torna o pastor. Então, em 2010, falece o pastor da Assembleia de Deus da Penha. Era uma igreja grande. E era uma igreja que tinha suas próprias igrejas. Então, ele tinha a Assembleia de Deus da Penha fora da Penha. E eram... o que eles chamam de campo, né? Você tem a igreja sede e você tem as igrejas espalhadas. O que aconteceu? O Silas Malafaia entrou na igreja e falou: eu vou fazer um rebrand dessa igreja. Eu não vou ser um pastor de uma igreja na Penha, subordinado ao Samuel Ferreira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira. Ele saiu da Assembleia de Deus Madureira e abriu a ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E hoje a ADVEC, ele é o pastor presidente. E ela funciona do mesmo jeito que todas as Assembleias de Deus, que é centralizada na figura do pastor, onde você tem as diversas igrejas espalhadas, as igrejas mandam coleta, parte da coleta dos dízimos é mandado para a sede, e ela tem gerência sobre tudo. Então, o crescimento das igrejas está relacionado também à produção de um certo tipo de empreendimento pastoral, onde você cria algum tipo de... é meio que é meio que cada um abre a sua própria Filial. a sua pirâmide, a sua própria filial. Só que você não vai só abrir sua filial. Quando você começar, vamos lá, você pagou tanto para abrir uma igreja da Universal, porque tem que pagar um valor para você abrir a igreja e virar pastor. Sua igreja começa a crescer.
você abre uma outra igreja, que é subordinada à sua, em outro lugar, em outro bairro. Vocês começam a ter dinheiro. Você não vai aceitar mais que você vai ser subordinado ao Edir Macedo. Você abre a sua própria igreja. Isso foi acontecendo sucessivamente, e hoje isso é o modus operandi das igrejas no Brasil. Elas são centralizadas na figura do pastor. Ele é, ao mesmo tempo, esse empresário que está tentando abrir novos lugares para crescer o campo. E veja que eu falo de empresário, porque também é isso, mas como isso é dito, é sempre a partir dos termos da própria religião. Então, ele está fazendo a missão. Esse crescimento, na verdade, é um tipo de missão. Então, as pessoas ajudam mais para que a coisa cresça. E isso não está descolado dessa capacidade de produzir esperança, porque, ao mesmo tempo, esse cara que está querendo que a igreja cresça, ele é o cara que tem que construir uma narrativa e uma capacidade de fala, a pregação, né? Ele tem que fazer com que as pessoas acreditem que ele está fazendo aquilo que deve ser feito a mando de Deus, ao mesmo tempo em que ele está crescendo o empreendimento dele. A câmera está doida. Bom, eu acho que isso é outra imagem do Brasil também, em algum sentido. Mas é isso, assim, enfim. Mais alguma questão? Tem alguns. Primeiro eu vou aproveitar que está gravando, né? Vou pedir para você falar um pouco mais, porque eu vejo que o Brasil Avivado é um termo aí que você tem uma intenção de formulação conceitual, assim, né? Então, se você puder comentar um pouquinho, né? Que você e o grupo, né? O pessoal que tem estudado isso estão chamando de Brasil Avivado. A segunda coisa, você tinha falado que a religião, o evangelicalismo em particular, né? Ele tem essa visão moral do mundo, da realidade. E aí você falou 2 pontos, né? A questão da corrupção e a questão da sexualidade. Mas também tem, ao mesmo tempo, algumas, embora imagino que bem pequena ainda, mas alguns esforços assim de organização de igrejas evangélicas que têm essa coisa de aceitação de LGBTs e quase que colocam isso nas suas bandeiras, né? Tipo, de frente. Como é que você vê isso, assim? Isso estabelece algum tensionamento, dado essa visão, né, moral, ou não? Que dinâmica pode se estabelecer a partir disso? E a terceira, que aí eu acho que é o ponto que eu tenho um pouco mais de dificuldade de te entender, assim, que até onde eu tenho entendido e acompanhado o seu trabalho, né, desde o livro anterior, A Guerra que há nos Deuses, A Luta que há nos Deuses, você faz muito ao mesmo tempo, um encontro, né, e um contraste, né, por conta disso, né, da tradição crítica brasileira, ou dessa intelectualidade da esquerda brasileira, e a tradição, vamos chamar, religiosa, né? No primeiro momento, a teologia da libertação e agora mais especificamente os evangelhos. E aí o ponto que talvez em comum, assim, que você tem pensado desde então, desde o final do seu livro anterior para esse, é a questão da apocalíptica, né? Então, a partir de um certo momento, né, a tradição crítica brasileira percebeu esse sonho de construção nacional, de formação do Brasil, de completar o Brasil, ele já está abortado, etc. O que a gente tem agora é ruína, catástrofe, etc. E, ao mesmo tempo, os evangélicos estão falando algo parecido, tipo assim, realmente o mundo, enfim, aí tem, isso você até mostra, né, nas produções culturais, também um pouco esse mesmo diagnóstico, mas com a diferença de que é um apocalipse que produz uma mobilização, e é isso que você quer chamar a atenção para conversar com a intelectualidade brasileira. Aí o meu ponto é o seguinte, para além da obviedade, claro, dos contextos históricos, né, de que a teologia da libertação foi produzida num certo momento, havendo uma certa expectativa ainda relativamente crescente, enquanto que os evangelhos se constituem, né, como esse campo com grande influência já na virada descendências. O que tem no próprio imaginário, no próprio discurso dos evangélicos, que permitem que essa apocalíptica tenha uma dimensão mobilizadora
construção de futuro, que não é, porque, por óbvio, não tem na tradição crítica brasileira, mas também não tem em outras formas de religião, inclusive a cristã, por exemplo, porque o catolicismo não conseguiu se reorganizar e construir essa imagem de futuro, né? Porque ambos, o evangelho tem sua especificidade, mas ambos estão partindo de uma certa gramática cristã. O que tem específico nos evangelhos que eles conseguem apontar no seio de um apocalipse para algum lugar e outras formas de religiosidade cristã não conseguiram? Assim. Isso eu queria te ouvir para entender melhor. Bom, muito interessantes questões. Eu acho que essa força mobilizadora do evangelicalismo, ela está relacionada a essa mesma visão moralizante. É uma visão moralizante que se relaciona diretamente com o que a gente vive hoje, sobretudo porque eu acho que existe uma relação, uma afinidade eletiva, para usar um termo para ser mais acadêmico, entre esse... O que é essa visão moral, no final das contas? É que a gente é pecador. A gente está em pecado, Adão, a gente conhece aquela história, conhecimento, comeu a fruta, pecados, estamos todo mundo acabado, né? Isso significa que você tem que se arrepender, que você está em erro. As igrejas, as músicas, as coisas estão falando o tempo inteiro disso. Assim, você tem que abrir mão de quem você é. Você tem que se constranger interiormente e sentir vergonha daquilo que você é para poder ser aquilo que Deus quer ser para você, ou aquilo que Deus manda, aquilo que Deus deseja. Eu acho que isso tem uma relação, assim, uma afinidade muito grande com o que se passa no mundo do trabalho hoje. Essa, essa, enfim, aí a linha teórica que a gente quiser usar para definir neoliberalismo, sujeito empreendedor, enfim, seja lá, aí a gente pode, cada um adota o autor que mais gosta, mas existe algum tipo de consenso geral que o mundo do trabalho mudou e, sobretudo, na periferia do capitalismo. Eu acho que a Silvia Viana o Ritual do Sofrimento da Silvia Viana é um texto genial em relação a isso. Existe uma necessidade de um trabalho interior e existe uma sensação, um sofrimento social esprairado que está meio que uma interiorização da própria culpa de não conseguir sair dessa própria condição, uma culpabilização própria. Enfim, vocês sabem, vocês conhecem esse debate do que é a configuração do que a gente chama de forma genérica de neoliberalismo, né? E eu acho que esse sentimento evangélico de eu sou culpado, eu sou pecador, eu estou em pecado e eu preciso vigiar a minha própria vida, eu preciso o tempo inteiro estar atento àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque o lance dessa imaginação religiosa evangélica é que, ao mesmo tempo em que ela culpabiliza, ela aponta algum tipo de grande saída, né? Então, eu me sinto esse grande pecador, esse grande culpado, mas quando eu assumo, quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, essa culpa, você se livra dessa culpa. Essa culpa foi redimida por Jesus com a condição
de que você agora vai viver de tal forma. Então, você deixa de se sentir culpado, uma culpa que eu acho que está entranhada na própria experiência social, e ela é racionalizada a partir desses termos da imaginação religiosa, e a própria imaginação religiosa consegue transformar essa culpa, esse sofrimento, na razão do engajamento com um modo de ser. Um modo de ser, que aí, chegando na questão do Brasil Avivado, um modo de ser que começa a partir desses termos desse modo de ser, quer dizer, eu estou usando termos genéricos, né? Se fosse usar os termos próprios da fé, seria a entrega, a pessoa que abre a mão da sua própria vida, que passa a pensar, passa a orar em cada decisão que ela vai fazer, que passa a priorizar aquilo que acontece dentro da igreja, que assume uma posição moral de não fazer uma caralhada de coisa, que a gente sabe, enfim, não beber, faz jejum. Existe uma conduta que é uma conduta que também produz sofrimento, mas é uma conduta que, inclusive, é uma racionalização da realidade também, em algum sentido. Assim, eu sobretudo nas situações mais extremas de pobreza, essa conduta ela produz sujeitos que são mais estáveis. Tem um filme do João Moreira Salles que se chama Santa... Eu não lembro o nome. Mas ele fez um pequeno documentário sobre os evangélicos, numa ocupação no fim do mundo do Rio de Janeiro, nos anos 90. E vamos dizer assim, a leitura que se fazia dos evangélicos que ainda não tinham se politizado, ainda era sobretudo essa leitura de por que esses caras que são tão pobres, eles abdicam do carnaval, né? Vocês já passam por tanta provação na vida, por que vocês vão abrir mão de beber? Por que vocês vão abrir mão de Santa Cruz? Perfeito. Tem no YouTube, Santa Cruz, do João Moreira, sabe? Por que vocês vão abrir mão de beber? Por que eles abrem mão desses pequenos prazeres que a pobreza não pode levar? E o documentário é interessante porque ele não explica muito, mas fica subentendido porque aquela imaginação religiosa ela oferece algum tipo de alguma imagem de eu que vamos dizer assim, que faz a vida ganhar sentido falando de sentido como aquilo que produz alguma imagem no futuro, no caso, a redenção, o céu, que faz com que as coisas que se vivem sejam simbolizadas, né? Então, os problemas são encarados a partir dos termos da esperança que se acredita. Não sei se fica muito claro essa ideia, mas isso é o modo de subjetivação evangélica. É um processo onde você abre mão dos seus próprios, entre aspas, desejos e daquilo que é o mundo, o que se qualifica enquanto mundo, para você aderir àquilo que é a igreja, àquilo que é de Deus, na expectativa de que nesse compromisso e nesse momento, nessa ação de deixar de lado essas coisas do mundo e da carne, você está se encaminhando para um momento melhor. O curioso, e aí eu acho que o curioso é que essa engrenagem ela já existe há muito tempo. Essa engrenagem dessa imaginação religiosa. A gente poderia remontar. Alguns vão dizer antes, para mim tem que ver com o século XVIII, Estados Unidos, 1734, e que começa com um cara chamado Jonathan Edwards. Ele não é, vamos dizer assim, ele não é o culpado disso, mas ele é uma expressão de uma reorganização do cristianismo que acontece quando a sociedade de mercado e as relações já estão num nível de individualização que, enfim. Só que isso, quando chegou no Brasil, e aí eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para encerrar, isso quando chegou no Brasil, isso não dava em política.
essa mesma argumentação lógica, essa mesma imaginação religiosa, ela levava o crente a dizer: eu sou do céu, eu não sou. Chegavam a ter briga entre irmãos e dizer assim: ah, essa coisa aí de Brasil, eu sou do céu, eu estou no Brasil, mas eu sou cidadão do céu. Nos anos 30, inclusive, o jornal da Assembleia de Deus, que se chama Mensageiro da Paz, chegou a dizer que nacionalismo era pecado. Então, e era essa mesma coisa, essa mesma imaginação religiosa. Mas alguma mudança aconteceu dos anos 90 para os anos 2000. E eu acho que essa mudança, o que eu falo no texto, entre que até o Henrique leu uma parte do texto, que é um esboço de alguma ideia dessa formação de um Brasil avivado, e nesse sentido, voltando ao seu comentário sobre se ainda uma reminiscência da ideia de formação. Eu não acho que seja uma reminiscência porque eu cheguei na ideia de formação para entender alguma coisa que eu já estava vendo. Eu não li a formação, os autores que debatiam a formação do Brasil e fui para os evangélicos tentar pensar, olha, é a mesma coisa que está acontecendo. Eu estava tentando formular alguma coisa para pensar os evangélicos e alguma coisa que tinha algum tipo de similaridade no que aconteceu no próprio país. É a ideia de nação. Os evangélicos, eu acho que se constituem. É uma boa ideia chamar enquanto comunidade imaginada. Pensar a constituição dos evangélicos enquanto a comunidade imaginada. Então, eu acho que esse Brasil avivado, ele é a passagem dessa ética, que ela era uma ética ascética, no sentido de que essa minha produção de si, ela me distancia do mundo, ela sai de uma ética ascética para uma ética, vamos dizer assim, transformadora, politizante. Essa minha ação, quer dizer, essa ação interior é a mesma, eu abro mão de mim para fazer aquilo que Deus quer, mas o que eu entendo como aquilo que Deus quer não é mais a mesma coisa. Não é mais eu abdicar do mundo, deixar de escutar música gospel, deixar de escutar a música do mundo. O lance da música do mundo ainda existe, ainda não se escuta. Mas antes era proibido assistir cinema, né? Antes era proibido ir para praia, antes era proibido, sei lá, assistir futebol. Não assistia Copa, era pecado futebol. Na minha época não podia ter tatuagem também, não. Tatuagem, essa coisa já deu uma aliviada. Mas a tatuagem ainda pega, ainda é um tema. Mas só as igrejas de jovens, né? Então tem uma passagem que enfim, é um esforço que eu tenho tentado fazer hoje, enfim, tem um texto que eu estou tentando pensar isso mais especificamente, mas existe uma passagem entre essa dinâmica de fugir do mundo e uma dinâmica agora de transformar esse mundo, né? De colocar e eu acho que é uma dinâmica que tem que ver com a construção de voltando à citação do que o Henrique leu, a construção de uma nação, uma comunidade imaginada nos termos do Benedict Anderson, que é simbolizada pelo consumo dos mesmos produtos culturais, e eu acho que esses produtos culturais são a música gospel. Os evangélicos se constituem enquanto evangélicos, porque antes dos anos 90 não se falava evangélico. Era crente, seita protestante. Evangélico é um termo dos anos 90 e ele se refere a uma junção entre protestantes históricos e pentecostais, que durante todo o século XX não se bicavam. Não tinha ajuda mútua entre igrejas presbiterianas e as igrejas pentecostais. Eram instituições diferentes que faziam coisas diferentes e não se identificavam. Essa identificação começa a surgir nos anos 90, eu acho que ela está sendo sumarizante. Ela está relacionada à formação de um mercado comum entre esses dois grupos, que é produzido com orientação, é produzido racionalmente pelas produtoras de música gospel, e ela é produzida por conta de outra coisa que é influxo externo dos Estados Unidos, com a chegada de um tipo de música que se chama louvor e adoração.
que é o estilo que se consolidou nas igrejas no Brasil, que ele chega nos anos 90 e ele se torna um espaço comum entre aquilo que se cantava nas igrejas protestantes, aquilo que se cantava nas igrejas pentecostais, e todo mundo cantava junto diante do trono. Essa é a maior banda desse ritmo. E nesse Diante do Trono se começa a cantar um Brasil para Cristo, um Brasil redimido, um Brasil. Diante do Trono é que tem a Valadão. Ana Paula Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, que agora está envolvido com o Banco Master, toda aquela coisa. Tá tudo mesclado. Não, isso. A Ana Paula Valadão, eu acho que um dos feitos maiores dela foi conseguir fazer com que músicas que não são hinos fossem tocadas dentro das igrejas como eram os hinos. Músicas que ela escreveu foram tocadas como as músicas que eram tocadas enquanto hinos que já eram consagrados. Né? E sobre a visão moral, eu não acho que em nenhum sentido as igrejas inclusivas, né, como eles denominam, sejam uma variação, elas não fogem à regra moralizante, elas só abrem a exceção. No caso da questão da homossexualidade, aí tem umas que é só homossexualidade mesmo, que é transfóbica, tem umas que abraça todo mundo, mas a regra moral segue a mesma, você só abre uma exceçãozinha a mais, porque as pessoas existem pessoas LGBTs no mundo, e existem pessoas LGBTs no mundo que cresceram em igrejas evangélicas, então eles são evangélicos e também são LGBT, então Pagam dízimo. e pagam dízimo. E pagam dízimos, e tem pastor, e tem louvor. É a mesma coisa. Bom, eu acho que é isso. Que a gente pode. Alguém tem alguma última pergunta? É isso? Se quiser falar também. Só será evangélico? Antes de terminar, pessoal, quanto está o livro? Tá 50. Tá R$50. Quem quiser adquirir aqui, tá por aqui. Então, obrigado, André. Valeu. Obrigado, Henrique. Obrigado, Natan. Até a próxima. Eu que agradeço aí. Vou pausar aqui a gravação para a gente poder falar.